Olá, boa noite, seu Robson. Boa noite. Tudo bem, senhor? Joia, e você? Graças a Deus, tudo tranquilo. Robson, então, primeiramente, muito prazer. Sou o professor Prazer é Fábio, sou meu. representante da empresa Paradoxo do Saber aqui de Curitiba, que é uma empresa parceira da Faculdade Uninter. Então, serei o avaliador da sua banca nesta noite. Como estamos lá? Tranquilo? Preparado? Preparado. Que bom, que bom. Robson, então, assim, antes de iniciar, deixa eu só reforçar algumas orientações para você. Você tem de 10 a 15 minutos para apresentar o seu tema, mínimo de 10, máximo de 15. Importante que tenha acesso a algum material impresso, computador ou qualquer outro dispositivo, para não deixar de comentar nenhum dos tópicos que estão lá no roteiro do manual. Vou fazer a leitura da ata, passo a palavra, você vai falar os seus 10 a 15 minutos. No final, fazemos as considerações e os questionamentos sobre o seu tema. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma, tranquilo. Se tiver os slides, tem opção para fazer o compartilhamento, mas fica a seu critério. Não sei se eu tenho interesse de compartilhar ou não. Eu tô com a colinha aqui em papel, vou ler a partir dela. Perfeito, então, Robson. Então, tudo organizadinho, vou fazer a leitura e seguir iniciamos, então. No dia 20 de maio do ano de 2021, às 21 horas e 30 minutos, no polo de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais, no Centro Universitário Internacional Uninter, reúne-se a banca examinadora para a defesa pública do trabalho de conclusão de curso com o tema Kierkegaard e o nascimento do existencialismo, de autoria do formando do curso de licenciatura em filosofia, senhor Robson Pierre de Moura Júnior, RU 2029893. A palavra é sua, Robson. Pode iniciar sua apresentação. Ok. Bom, novamente, o tema da minha dissertação é Kierkegaard e o nascimento do existencialismo. Contextualização. Hoje, os existencialistas estão em alta. Muito se fala acerca deles. Entretanto, Kierkegaard, que é comumente reconhecido como o fundador dessa corrente filosófica, não é tão afamado como uma legião de pensadores existencialistas que viveram em tempos extemporâneos aos dele. O escopo desta pesquisa é o de redescobrir Kierkegaard e demonstrar a importância que ele deteve à formação do existencialismo enquanto corrente filosófica e a influência que o pensador dinamarquês exerceu sobre o pensamento de vários filósofos que usualmente são associados a tal corrente de pensamento. Problema de pesquisa. Levando em conta a popularidade da corrente filosófica existencialista, da qual podemos destacar pensadores como Sartre, Heidegger e Camus, a questão principal que conduziu à produção deste trabalho de conclusão de curso foi por que Søren Kierkegaard é amplamente considerado o primeiro filósofo existencialista e de que modo o seu pensamento influenciou os demais pensadores pertencentes a este movimento filosófico. Objetivo geral da pesquisa. A pesquisa detém 4 objetivos primários, a saber, apresentar as principais contribuições de Kierkegaard à filosofia, demonstrar a influência que a sua vida pessoal exerceu sobre o seu pensamento, explicitar os motivos pelos quais Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo, evidenciar como seu pensamento influenciou outros pensadores, sobretudo os demais existencialistas. No entanto, creio que poderia condensá-los em um, redescobrir Kierkegaard e a influência que o pensador dinamarquês exerceu sobre uma série de filósofos existencialistas que viveram em tempos extemporâneos aos dele. Há de se ressaltar que este objetivo geral de pesquisa está enunciado precisamente no tema do meu artigo científico deste TCC, que é Kierkegaard e o nascimento do existencialismo. Justificativa. Apresento as seguintes razões como as motivações primárias, segundo as quais escolhi discorrer ao longo do meu TCC acerca de Kierkegaard e da importância do mesmo ao surgimento do existencialismo enquanto corrente filosófica. O espanto que senti em meu primeiro contato com o autor, derivado não somente de seu pensamento, como também de sua intensa vida pessoal e interior, o quão subvalorizado ele me parece em comparação com outros existencialistas mais afamados, e o meu desejo de instigar outras pessoas à leitura de seus escritos e de sua biografia. Metodologia. Dei à luz ao meu trabalho escrito respeitante a este TCC por intermédio da leitura das bases bibliográficas primárias do mesmo, sobre as quais eu falarei mais adiante, bem como de reflexões pessoais e leituras secundárias. Eu empreendi a leitura dos 3 livros sobre os quais falarei mais adiante, refleti bastante acerca deles,
E mediante também uma série de conhecimentos que adquiri mediante a própria Uninter, através do curso de licenciatura em filosofia, confeccionei boa parte do meu TCC, e, além do mais, também me beneficiei de uma série de conhecimentos que adquiri por via da internet. Fundamentação teórica recai sobre as seguintes obras, as bases teóricas da minha pesquisa. Kierkegaard, Uma Vida Extraordinária, de Stephen Backhaus, O Desespero Humano, daquele a quem este trabalho é dedicado, Soren Kierkegaard, e O Conceito de Angústia, também de Kierkegaard. Por intermédio da leitura do livro Kierkegaard, Uma Vida Extraordinária, compreendi a profunda influência que a vida pessoal de Kierkegaard exerceu sobre o seu pensamento, bem como obtive consciência de uma miríade de formas por via das quais o pensamento de Kierkegaard fora particularmente significativo e influente a uma pletora de autores. Quanto à influência que a sua vida pessoal exerceu sobre o seu pensamento, há de se destacar o quão significativa fora a sua relação com o seu meio familiar, mormente com o seu pai, do qual ele herdou o cristianismo, a sua relação com Regine Olsen, aquela que foi o amor de sua vida, da qual ele extraiu diversas reflexões, e também o seu embate com a Corsaren, que foi um semanário político e satírico de sua época, e através do qual emergiu nele a certeza de que o seu destino estava em uma rota de colisão com a cristandade. Não porque ele intencionava a destruição do cristianismo, e sim pela razão de que ele queria, digamos, salvar o cristianismo de si próprio, do próprio cristianismo. Quanto às maneiras segundo as quais Kierkegaard fora influente a outros pensadores, ele foi responsável pela emergência do absurdismo enquanto conceito filosófico, que se refere ao conflito que há entre o homem que busca por um sentido inerente à sua vida e dos demais cidadãos e o universo que, por muitas vezes, não nos parece ter nenhum sentido. Esse conceito fora muito influente, especialmente a Albert Camus, ainda que Camus chegasse a conclusões bem distintas daquelas às quais Kierkegaard chegou. Enquanto que Kierkegaard pregava como uma solução a este conflito que sentimos com o absurdo, o salto da fé, Albert Camus propunha que nós simplesmente abraçássemos o absurdo, a existência em toda a sua singularidade. E Kierkegaard também foi bastante influente a Martin Heidegger, tanto é que em O Ser e um Tempo ele empreende diversas referências veladas ao pensamento de Kierkegaard. E também Sartre foi bastante influenciado por Kierkegaard, especialmente no que diz respeito ao que ele dizia acerca da liberdade. E, por sinal, falarei logo mais acerca do conceito de liberdade de acordo com Kierkegaard. E Sartre também foi muito influenciado por Heidegger, portanto, houve um certo, digamos, uma árvore genealógica entre esses pensadores, né? Primeiro houve Kierkegaard, aí Heidegger foi influenciado por Kierkegaard, e, por conseguinte, Sartre recebeu influência de Heidegger e, por consequência, também do próprio Kierkegaard. Através da leitura de O Desespero Humano e O Conceito de Angústia, tomei nota de uma série de temas fulcrais ao entendimento do pensamento kierkegaardiano, bem como da fundamentação filosófica que Kierkegaard concedeu a estes temas mesmos. Bom, de acordo com Kierkegaard, o homem é uma síntese entre finito e infinito. Finito, pois, como bem sabemos, a nossa existência terrena detém começo, meio e fim, e infinito pela razão de que fomos gerados por um ser transcendente, superior, Deus, criado à imagem e à semelhança deste para a eternidade. E para Kierkegaard, nós não deveríamos viver somente em prol do finito ou do infinito. Somos como um ponto intermediário entre os animais e os anjos, vivendo com vista somente ao finito. Vivemos como animais que nós não somos, nos perdemos em mundanidades.
vivendo somente com vistas ao infinito, intencionamos a viver tal como anjos, que também não somos, e nos perdemos em fantasias, por consequência. Para Kierkegaard, a fé é o único meio de acordo com o qual nós seríamos capazes de alcançar o ápice de nossas potencialidades. A fé e não a razão, isso é importante, pois, ao contrário de teólogos como Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ele não buscava uma justificativa lógica à existência de Deus, ele acreditava que essa era derivada da fé, pois ela está além da razão. E o único meio de acordo com o qual o nosso desespero poderia ser suspendido seria através de uma relação íntima com Deus, que nós estabeleceríamos. E para Kierkegaard, a angústia é filha da liberdade, portanto, advinda da liberdade. Um homem que está à beira do precipício sente simultaneamente dois impulsos, um de se jogar e outro de renunciar à sua escolha. Portanto, a angústia pode nos conduzir a dois caminhos bem distintos. Um que nos levará à perdição e o outro que nos conduzirá à salvação. Considerações finais. Tá. Eu ia falar que você tem mais 5 minutos, então pode continuar. Tá acabando aqui já. Tranquilo. Considerações finais. E, por via dessas, eu resumirei um pouco o que eu disse até aqui. A vida pessoal de Kierkegaard pode nos servir como um subsídio à compreensão de seu pensamento. Segundo Kierkegaard, a existência humana é finita, o ser humano eterno. Deve-se conciliar ambas as esferas da vida humana, a terrena, finita, e a transcendente, eterna. A fé é indispensável a qualquer indivíduo que anseie por alcançar o ápice de suas capacidades individuais. O único meio, de acordo com o qual o desespero humano pode ser suspendido, é através do estabelecimento de uma relação íntima com Deus. A angústia é filha da liberdade e possui a potencialidade de nos conduzir a duas estradas, uma que nos leva à perdição e outra que nos orienta à salvação. Autores recorrentemente associados ao existencialismo, tais como Sartre, Heidegger e Camus, já mencionados, foram profundamente influenciados por Kierkegaard. Kierkegaard detém uma relevância à história da filosofia que se provará atemporal, e, por artifício da leitura de suas obras e de sua intrigante vida, acompanhadas por profundas reflexões acerca de tudo que envolve este incitante pensador, devemos redescobri-lo. E, por último, as referências bibliográficas das quais eu me utilizei para confeccionar o meu artigo científico. Aqui estão elencadas 3 já mencionadas, que foram as primárias: Kierkegaard, Uma Vida Extraordinária, O Conceito de Angústia e o Desespero Humano. Creio não precisar falar mais muita coisa acerca delas. Quanto às 2 outras, O Mito de Sísifo e Donald Glover, Fear and Trembling, eu menciono brevemente o mito de Sísifo em meu artigo científico, pois eu acredito que a primeira fase dele dá um referencial a nós, respeitante ao foco do existencialismo, à essência do existencialismo, certo? Ele diz, se eu não me engano, que só existe uma questão verdadeiramente importante, um problema filosófico realmente importante, que é o do suicídio. E, quanto a outra referência, Donald Glover, Fear and Trembling, se refere a uma entrevista que Donald Glover, que é, entre outras coisas, um rapper, um comediante, ator, concedeu a Vice. Ele é mais reconhecido pelo seu nome artístico Childish Gambino, e por via da qual ele disse estar, à época, em 2013, desenvolvendo um interesse crescente pela filosofia de Kierkegaard. E eu mencionei esse artigo uma vez que, com vistas a demonstrar, na verdade, que Kierkegaard deteve e detém uma influência que não se restringe à filosofia, mas passa por campos dos mais díspares entre si, como, por exemplo, a literatura, a psicologia, o cinema e, neste caso, a música. Bom, essa foi a minha apresentação. Eu agradeço pelo espaço e, enfim, obrigado. Agradeço eu, professor. Parabéns pela apresentação.